Olá pessoal, bom dia, independente aí do horário que você vai assistir esta videoaula. Bem, na aula 1 de hoje nós iremos falar de uma parte introdutória sobre estrutura de dados. Então nós vamos falar dessa introdução à estrutura de dados e que está ligada de fato à programação de computadores ou à lógica de programação. Essa aula é destinada principalmente aos alunos, né, do CEP Calixto Lobo Floriano, que neste momento de pandemia nós estamos nesse modelo de aula, né? EAD à distância. Então façam um bom proveito do conteúdo. Espero que gostem. Bem, por que, por que nós precisamos saber de algoritmo, né? Nosso currículo ele está um pouco diferenciado, né? Vocês estão vendo lógica de programação e estrutura de dados ao mesmo tempo. Então fica um pouco meio assim para levar os dois conteúdos da mesma maneira. Okay? Porque a estrutura de dados é algo bem mais além do que a lógica de programação e a programação em si, que são estruturas mais, digamos, complexas. Então, para isso, vamos falar rapidinho o que é um algoritmo, né? Como fosse uma recapitulada rapidinha. Então, o algoritmo, gente, que vocês estão aprendendo lá em lógica de programação, é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma. O algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. Outro conceito que nós temos diz que é uma sequência ordenada de passos e sem ambiguidade que visa atingir um objetivo bem definido e, consequentemente, levam à solução de uma tarefa, problema. Então, assim, vamos entender que a estrutura de dados é a parte 2 da lógica de programação. Seria a parte mais final lá da lógica de programação, em que você vai aprender a criar as estruturas. Então, como vocês estão vendo a disciplina em conjunto, tanto lógica como estrutura, eu vou trabalhar de uma forma mais light, viu? Essa estrutura de dados. Então, os algoritmos, eles podem ser não computacionais ou computacionais. Quando não computacionais, eles são aqueles algoritmos que nós fazemos no dia a dia. Se você vai dirigir um carro, tem passos, uma sequência lógica para você fazer isso. Se você vai comer, tem uma sequência lógica para isso. Vai dormir, também tem, até que dormir é inconsciente. Mas várias atividades, andar de bicicleta, realizar uma tarefa, uma atividade, um exercício, né? Como exemplo que eu coloquei aqui, chupar uma bala, né? Chupar uma bala é um algoritmo, um computacional, tem uma ordem correta para isso. É isso? Uma bala, um doce, um bombom, é isso? Então, quais são os passos? Pegar a bala, retirar o papel, chupar a bala e jogar o papel no lixo. Isso aqui é um modelo simples. Poderia ter outros passos? Poderia. Vai depender da visão do programador. E aí onde é que cabe você pensar, refletir, ter ideias e fazer esse algoritmo da melhor forma. Os computacionais são aqueles de fato em que nós da informática, computação, né, da área de TI, nós temos aí o foco essencial. Mas para aprender esse modelo computacional, nós temos essa explicação do nosso dia a dia, desses algoritmos não computacionais, a ordem lógica, né? A ideia de controle, né? Do raciocínio, a correção do raciocínio, ok? Esses algoritmos não computacionais é quem vai ajudar a você realizar esses algoritmos computacionais. Essa ideia é lógica. A lógica que tem dentro de você, ela vai acontecer em ambas as formas de algoritmos aqui presentes. E para falar de estrutura de dados, vamos falar agora específico, ok? Então, a nossa introdução, vamos aprender aqui os tipos de dados, especificamente. Então, vamos entender o seguinte. Então, o algoritmo e a estrutura de dados estão diretamente ligadas. Porque quando estudamos essas duas formas, ela compõe o que nós chamamos de programa. Então, a solução de um problema por computador é baseado por dois pontos
Esses dois pontos são o que nós chamamos de a sequência de passos. Essa sequência de passos são os algoritmos, a forma como ele é construído, ele tem um início, ele tem um fim, ele tem passos lógicos ordenados e ele tem um objetivo final, ok? A outra parte, ele fala da forma como esses dados são armazenados pelo computador. De que maneira esses dados são armazenados? E aí então entra a estrutura de dados, porque tem a parte básica, os dados simples, e tem aquele que você tem que construir, que é a parte mais complexa. Então o programa ele vai ser composto pelo algoritmo mais essa estrutura de dados. E o que seria essa estrutura de dados, né? A estrutura de dados, coloquei a definiçãozinha, ele diz que é uma disciplina que trabalha com métodos de organização lógica dos dados, dando-lhes atributos mais funcionais do que se estivessem sem qualquer tipo de estruturação, ok? Então, a disciplina que trabalha com métodos de organização lógica dos dados, dando-lhe atributos mais funcionais do que se estivessem sem qualquer tipo de estruturação. Nesse caso aqui, nós estamos falando da manipulação da memória. As informações, quando manipuladas, né, os dados que são armazenados ali temporariamente no, no computador, ela vai para a memória. Então, quando você faz seu programa, você define variáveis, aquela informação, aqueles valores que são enviados para aquela variável, fica guardado na memória. E a estrutura de dados, ela faz exatamente isso. Ela vai te dar norte, ela vai te mostrar como fazer uma fila, fazer uma pilha, uma lista, uma árvore, um grafo, ok? Usando de início os modelos básicos, tipos primitivos. Mais uma definição ele fala o seguinte: a estrutura de dados é o nome dado à organização de dados e algoritmo de forma coerente e racional de forma a otimizar o seu uso. O modo como um conjunto de dados são organizados e como as operações são efetuadas sobre estes dados pode-se solucionar de forma simples problemas extremamente complexos. Essas estruturas de dados elas vão ser usadas na implementação dos algoritmos para que o programa tenha grande performance. Então, ao se utilizar uma boa estrutura de dados, o seu programa, o seu algoritmo criado vai ter o melhor desempenho, vai ser mais eficiente. Não é que o programa lá, que é construído de uma forma mais difícil, com várias variáveis, de forma mesmo que desorganizada, não funcione. Mas que quando usado a estrutura de uma forma organizada, um algoritmo mais limpo, uma estrutura de dados correta, esse programa vai executar, ele vai funcionar de maneira mais eficaz. As linguagens de programação definem seus tipos de dados, caracterizado como o conjunto de valores que uma constante pertence, ou que podem ser assumidos por uma variável expressão, ou que podem ser gerados por uma função. Os tipos de dados, eles podem dividir da seguinte forma: as estruturas de dados. Nós temos tipos de dados primitivos, também chamado de dados simples, e nós temos tipos abstratos de dados, ou também chamado de dados complexos. Dados simples, aqueles que já vêm, né, de forma padrão em qualquer sintaxe de linguagem de programação. Dados complexos, aquele que você vai definir. Então, essa estrutura de dados ela está em constante desenvolvimento, mas, apesar disso, existem certas estruturas clássicas que se comportam como padrões. Então, são os tipos de dados primitivos e os abstratos de dados. Desculpem aí na questão de alguma questão ortográfica, viu? Que a gente faz a aula, mas não tem jeito. Sempre fica um caractere, alguma vírgula fora do lugar. É isso. Perdão.
Os tipos de dados primitivos são os tipos de dados simples. Nesse caso, são os casos mais comuns, né, encontrados nas linguagens de programação. São grupos de valores indivisíveis. Pessoal, esses tipos de dados comuns aqui, vocês já estão aprendendo lá na lógica de programação. Lá na fase inicial de aula de algoritmo e lógica de programação, você tem esse conhecimento inicial: inteiro, real, caractere e lógico. E aqui eu mostro uma tabela que explica o que seria isso. Inteiro, gente, nós voltamos lá para a matemática. Quem são inteiros? São os valores, né? Números, valores inteiros, seja ele positivo ou negativo. Não é isso? Onde o ponto neutro é o zero. À esquerda nós temos números negativos. À direita nós temos números positivos. Lembra daquela reta? Depois nós temos o tipo também de número, né? Um tipo numérico real. Tipo real são aqueles números que podem ser separados por vírgula. É isso? Por exemplo, preço, né? O preço ele é real, ele é decimal. Então ele tem uma parte fracionada, a parte do inteiro. Quando eu tenho um número que tem partes do inteiro, né? Então ele é real. Então, por exemplo, um detalhe importante que na lógica de programação, as linguagens de programação eles não põem a vírgula. Por exemplo, 4.3 aqui, né? Esse 4.3 aqui, para você associar lá nas linguagens de programação, eu quero colocar um número 4,3, você tem que colocar o 4.3. Isso é por questão de sintaxe, viu? Por questão de sintaxe, nós utilizamos. E lembrando também que a maioria dessas linguagens, elas estão em inglês, né? E a forma de representação dos números lá é diferente daqui. Por exemplo, lá eles usam ponto. Já a gente aqui utiliza a vírgula. Então, cuidado para não confundir isso aí. Quando for usar real, use o separador ponto no lugar da vírgula. O caractere, ele está relacionado ao texto. Só que nesse caso, o caractere é um caractere. Ok? Já se você for utilizar uma sequência ou cadeia, algumas linguagens vai te dar outro tipo de dado. Lá no Visual G e no Portugal Studio nós temos o nome cadeia. Então, cadeia já é um conjunto de caracteres. São relacionados, porém diferentes. Caractere é apenas um. Cadeia, um conjunto de caracteres. E o lógico vai ser quando você vai retornar valores lógicos, né? E nesse caso é verdadeiro, falso, sim ou não, é o número binário 1 ou 0, ou essa vertente, onde algo é verdadeiro e o outro é falso, ou seja, um oposto do outro, só obtém dois valores lógicos. Então, nós vimos os tipos simples, mas agora vamos ver os tipos abstratos de dados. Esse TAD, também chamado como essa sigla, eles são os dados mais complexos. Então, esses tipos de dados abstratos são tipos criados de forma arbitrária pelo programador, sem que estejam definidos na linguagem de programação como tipo de dados primitivos. Ou seja, aqui o programador, ele cria, ele idealiza, ele é o criador, ele é autor do seu próprio tipo abstrato. Então, na realidade, os tipos abstratos de dados são uniões de tipos de dados primitivos e até mesmo outro tipo de dados abstratos, formando uma única estrutura, semelhante a uma ficha com vários campos. Nesse caso, nós temos exemplos de pilha, árvore, grafo. Nós vamos ver depois. Também chamada de estrutura de abstrata de dados, o TED, né, se dividem em dois grupos. Nós temos o grupo homogêneo, né, e temos o grupo dos heterogêneos. Os homogêneos, gente, vai ser os vetores e matrizes, que a gente vê lá em lógica de programação. Então, os homogêneos são os vetores e matrizes, também chamados de estruturas lineares. São os conjuntos de dados formados pelo mesmo tipo de dados primitivos. Exemplos que nós vamos ver: listas, filas e pilhas. Já os heterogêneos são os registros,
também chamadas de estruturas não lineares. São os conjuntos de dados formados por estrutura de dados primitivos diferentes em uma mesma estrutura. Neste caso, nós temos exemplo de árvores e grafos, ok? Então, os tipos de dados abstratos, erro de digitação. Ele vai se dividir da seguinte forma: nós temos as homogêneas e heterogêneas. As homogêneas são chamadas de lineares, as heterogêneas são chamadas de não lineares. As lineares nós temos as filas, as listas e as pilhas. As heterogêneas e não lineares nós temos as árvores e grafos. Então nós vamos trabalhar, gente, este modelo. Vamos trabalhar essas estruturas ao decorrer do nosso curso. Pronto, pessoal. Por hoje é só. Ficamos com atividades. As atividades estão lá na plataforma. Eu coloquei uma, né? Essa atividade 1 já está disponível. Talvez o vídeo vai chegar atrasado por questão de produção e tempo. Ok? Tchau, tchau. Obrigado aí. Esperem que gostem. Façam bom proveito do material. Estudem. Valeu, pessoal. Tchau.